Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de vida eterna. Exemplo aos santos seus, exemplo de amor. Deus seja louvado. Hoje é dia 28 de março de 2021. O Senhor me trouxe a sua palavra no Salmo 49. Diz assim a Escritura Sagrada: Ouvi isto, vós todos os povos, e inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas, são enterrados. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém. Graças a Deus. Esta palavra é para nós temermos e tremermos diante do nosso Deus. Meus irmãos, somos um verme nesta terra, ao qual Deus teve misericórdia de enviar o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar da morte eterna. Veja a misericórdia do nosso Deus. O apóstolo Tiago diz: que é a vossa vida? É um vapor que desaparece. A nossa glória, a nossa aparência é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
e a vaidade se vai. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos é para o nosso corpo e que os olhos não cansam de ver. Nasce o dia e termina o dia e o sol permanece. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo debaixo do céu é vaidade. E aqui está a descrição, a comparação que o salmista faz em relação ao ser humano. A pessoa que é inteligente, que tem o temor a Deus, e a pessoa que não é inteligente, que ele compara aos animais que perecem. Por mais que o homem tenha honra, riquezas, abundância, mas se ele não tiver entendimento, se ele não tiver o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, nada disso se aproveita. Ele coloca o seu nome nas suas terras. A gente vê aí quantas cidades, milhares de cidades, com nomes de políticos, de pessoas famosas, de pessoas ricas, na maioria das vezes, com nomes nas avenidas, nas ruas, em propriedades. Somos apenas mordomo. Deus é o dono de toda a terra. Deus é o dono de tudo. Nós somos apenas mordomos, administradores. Tudo ficará. Por mais que a pessoa coloque o nome nas suas propriedades, o seu nome, o seu sobrenome, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui nesta terra. Por isso Deus aconselha a todos nós: ouve, preste atenção, todos os povos, incline os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer seja pessoas humildes, pessoas grandes, ricos, pobres, presta atenção. Por que temerei eu no dia mau, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Sabe quem pagou o preço pela tua alma, você que está ouvindo esta palavra? Foi o Filho de Deus. Jesus Cristo habitava já com Deus nos céus. Ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo, em Filipenses capítulo 2, ele deixou toda a sua glória. Ele deixou toda o seu resplendor. Ele deixou todo o seu poder no céu. Ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem mortal. Se fez homem, o Verbo se fez carne. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Ele teve que se fazer homem para entrar aqui nesta terra, porque se ele viesse na sua majestade, no seu poder, ninguém suportaria. O primeiro homem, Adão, pecou. E após Adão, a morte veio a todos os homens. Cristo veio no lugar de Adão. Sendo ele Deus, se fez homem. E morreu no nosso lugar, derramando o seu sangue no madeiro da cruz para nos resgatar. O apóstolo Pedro diz que é preço de sangue. Preço de sangue, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Em Isaías 53 diz que ele tomou os nossos pecados, que ele se fez maldição em nosso lugar, que ele levou a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, curados, regenerados, resgatados por ele. O preço da redenção da alma é caríssima. Ele nos comprou com o seu sangue, meu irmão e minha irmã. Tudo vai ficar aqui nesta terra, seja a riqueza, seja o que for. Tudo vai permanecer aqui.
E muitas pessoas se agarram às riquezas, não querem deixar. A Bíblia fala em Lucas 16 que havia lá um rico. E na porta do rico estava ali o Lázaro, o mendigo, mendigando, pedindo um prato de comida. E a Bíblia diz que ele se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. E diz também que os cães lambiam as chagas. Era um homem cheio de feridas. E os cães lambiam as suas feridas. Estavam ali abertas, sangrando. E os cachorros, acho que tinha mais dó do que o rico. Com certeza os cães tinham mais dó. Porque lambiam as feridas do Lázaro, o mendigo. Mas o rico não dava nenhum prato de comida lá pro Lázaro. Porque a Bíblia diz que ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Então o rico não dava nada para ele. Tratava ele com desprezo, como se fosse uma coisa, um lixo. Só que a Escritura diz, o Senhor Jesus contando esta parábola, que morreu os dois. Que morreu Lázaro e que morreu o rico, e a Bíblia descreve que ele foi sepultado. E Lázaro não descreve que foi sepultado, talvez ele foi jogado num buraco qualquer. Mas o rico teve um funeral, o rico teve um velório, um sepultamento, uma cortesia, caravanas talvez, centenas de pessoas que foram lá ver ele, se despedir no velório. Mas o Lázaro, não, a Bíblia não menciona a respeito disso. Só que o Lázaro foi para o seio de Abraão, que é o lugar de descanso. Mas o rico foi para o Hades, que é o lugar de tormento, que a Bíblia chama de Hades, que é inferno. Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É o sofrimento da alma, não é o sofrimento da carne. É o sofrimento da consciência, porque o rico ele tinha consciência do lugar que ele estava. O rico disse que estava atormentado naquela chama. Ele pediu que o pai Abraão mandasse a Lázaro, porque Lázaro estava vendo ele, mas havia um abismo. Então ele achava que Lázaro estava perto dele, mas aquele abismo o mantinha distante um do outro. Então o rico pediu, pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta da minha língua, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado aqui nesta chama, eu preciso de um copo de água. Mas rico, eu que estou falando aqui, você não deu um copo de água para ele? Meus irmãos, ele não deu nenhum prato de comida pro Lázaro. E ele queria que Lázaro molhasse o dedo, colocasse na sua boca um pouco de água, tirasse o seu sofrimento. E o pai Abraão disse, mas você teve tudo na sua vida. Você teve seus bens, você teve casa na praia, você teve suas fortunas, você era egoísta, você não repartiu com ninguém. Você não deu um prato de comida para Lázaro. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes. Estava ali ele, atormentado naquela chama, o seu dinheiro não o salvou. Assim Jesus também conta a respeito de um homem que havia plantado muito na sua terra, e o seu celeiro não cabia de tanto alimento, tanto cereal que ele tinha que estocar. E ele diz, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar aquele celeiro pequenininho, e vou construir uns celeiros grandes, e vou encher, vou estocar. E vou dizer para minha alma, alma, tens bens em depósito por muitos anos. Dorme, regala-te, relaxa, descansa, deita na sombra e água fresca nessa rede e fica em paz que tem alimento para a vida inteira. Mas uma voz veio e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim não é sábio aquele que ajunta, mas não tem a riqueza verdadeira no coração, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Deus está permitindo este vírus, meu irmão e minha irmã ouvintes. Muitas almas estão sendo ceifadas. Quantas pessoas que tinham tudo nesta vida estão deixando as suas riquezas materiais e estão sendo ceifadas, colhidas pelo anjo da morte, pelo espírito da morte.
O espírito da morte está ceifando muitas almas que rejeitaram o Filho de Deus e que só Deus sabe aonde se encontram neste momento. E é de repente que ela vem. De repente a morte vem, o espírito da morte vem e leva a pessoa. Por isso a Escritura diz, por isso diz aqui no Salmo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres, não importa o grau, não importa a sociedade, não importa o seu título, seja por CPF, seja por RG, vai descer a sepultura do mesmo jeito. Eu que vos prego esta palavra, descerei também a sepultura do mesmo jeito. Não sou melhor do que ninguém. Mas qual é a diferença? É receber o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e lutar contra o pecado. Confessar e deixar o pecado a cada dia, servindo ao Senhor, porque a nossa vida é como um vapor que desaparece. Hoje estamos vivos e amanhã. Quem te louvará na sepultura? Talvez pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais, ouvinte. Faz um concerto com Cristo hoje. Não espere pelo amanhã. Veja quantos milhares de pessoas que já morreram aqui só no Brasil. Não se sabe se essa contagem é verdadeira, se tudo é Covid. Mas o que se sabe é que muitas pessoas estão morrendo. Aqui no Brasil morre mais de 1 milhão de pessoas todos os anos de diversos tipos de enfermidades, de diversos tipos de mortes, seja câncer, acidente. A morte ela chega para todos porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Faça um concerto com o teu Deus. Não vou me estender muito em relação a esta palavra para não ficar cansativa. Mas faça um concerto com o teu Deus. Acerte a tua vida, ouvinte. Dobre os teus joelhos com urgência. Coloca a boca no pó. Talvez ainda haja esperança para a tua alma, porque o espírito da morte está passando na terra desde a queda de Adão. Desde quando o pecado entrou no mundo, milhares e milhões de pessoas foram ceifadas, mas o mais importante não é como iremos morrer, mas é como iremos ressuscitar no dia do Senhor Jesus Cristo. A primeira ressurreição é a dos justos, mas a segunda ressurreição é dos condenados ao fogo eterno. Faça um concerto com o teu Deus enquanto ainda haja esperança, porque a árvore onde ela cair, ela ficará. Querido Deus e eterno Pai, toma nas tuas mãos a cada ouvinte que faz um concerto com o Senhor, quebranta os seus corações, ó Deus poderoso, traz ao arrependimento estas vidas, ó Deus querido, estenda as tuas mãos para salvar, por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. E graças a Deus.